Olá, eu sou o pastor Samuel e você está no canal da Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. E esse tempo que você está acompanhando agora, esse vídeo, faz parte da nossa série de estudos bíblicos, nossos estudos bíblicos que são chamados Encontro com a Palavra. E nós temos conduzido esses encontros sob o tema Eclesiastes, Sabedoria para Viver. E eu quero convidar você, então, a entrar nesse universo bíblico com a gente com a intenção de conseguir extrair da Palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, sabedoria para aplicarmos na nossa vida. Mas antes eu queria te convidar a vir conhecer a nossa igreja. Se você ainda não esteve conosco, se você não faz parte da nossa comunidade, venha conhecer aqui a Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima. Ficamos bem pertinho do banco, da Caixa, aqui no bairro, em Votorantim, e com certeza você vai ser muito bem recebido. Nós temos aqui encontros semanalmente, toda quarta-feira, a nossa reunião de oração, que tem sido uma bênção muito grande, às 7h30. E domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical, quando também estudamos a Palavra de Deus, e que acontece às 9h30, e o nosso culto de adoração a Deus, que acontece às 7h30. E o culto a Deus, a forma como nos aproximamos de Deus para adorá-lo, faz parte do tema que nós vamos conversar aqui hoje. Eu gostaria de convidar você a ler comigo Eclesiastes 5, do 1 ao 7. A palavra do Senhor diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consistas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Eu quero orar por esse momento. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, e pela aplicação, ó Deus, que através do Espírito Santo pode transformar os nossos dias, pode transformar a forma como nos relacionamos entre pessoas e, principalmente, pode mudar a nossa relação com o Senhor. Que essa palavra nos abençoe e que, aplicada nas nossas vidas, possa fazer grande diferença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós já falamos, estamos estudando Eclesiastes, sabedoria para a vida. E é muito importante que a gente lembre, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão e é a perspectiva que o sábio tem em relação a várias coisas que ele observa durante a sua vida. Um dos homens mais sábios da história deixou esse livro, esses escritos, para que nós pudéssemos observar e aprender com aquilo também que ele observou, com essa análise que ele faz da vida. E como nós já vimos nos vídeos anteriores, você pode também assistir esses vídeos na nossa playlist Sabedoria para Viver, que está aqui no nosso canal. Salomão ele faz análise da vida e ele apresenta o que ele viu, tendo como cenário, tendo como plano de fundo várias áreas, vários ambientes. Ele começa falando dos tribunais, quando ele vai dizer a respeito da justiça. Depois ele fala sobre o ambiente de trabalho e as relações trabalhistas, relações comerciais. Salomão também aborda a cooperação mútua na vida entre as pessoas. Salomão depois ele vai falar sobre o palácio e da relação do poder e de como esse poder pode afetar a vida das pessoas. E agora, no capítulo 5, que nós acabamos de ler os primeiros versículos, Salomão usa como pano de fundo o templo para falar da nossa relação com Deus no culto prestado
a Ele. Por isso o tema desse encontro de hoje é esse: nossa atitude diante de Deus. E aí a gente vai observar alguns pontos que Salomão aborda aqui. O primeiro deles encontra-se na primeira parte do versículo 1 do capítulo 5, quando ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E o que significa isso? Significa que Salomão está dizendo que nós devemos ter consciência, nós devemos ter postura. Uma palavra que nós podemos trazer para este momento é reverência, quando estamos diante de Deus. Afinal de contas, ter reverência nada mais significa do que nós termos consciência sobre quem somos e consciência sobre quem Deus é. E aí nós vamos perceber que não dá para se aproximar com qualquer atitude, não dá para se aproximar de qualquer jeito, sem uma consciência, sem uma atenção devida àquele momento. Portanto, quando ele fala isso, ele está falando sobre preparação, ir ao encontro de Deus preparado, consciente, fazer isso com intenção. Quando nós estamos em um culto público, existe uma intenção na nossa ida aos encontros, na nossa ida ao templo, na nossa ida aos grupos de oração. Deve haver uma intenção. Eu, Samuel, pobre pecador, miserável, alvo da graça de Deus, estou indo ao encontro do meu Deus, do meu Criador, do meu Salvador. Não pode ser simplesmente um ir por ir, mas deve haver intencionalidade. Por isso ele fala guardar o teu pé. Interessante essa expressão, né? Mas guardar o pé nada mais é do que estar atento ao que estamos fazendo, estar atento ao passo que estamos dando. E nós poderíamos dizer assim, toma cuidado, pensa bem, presta atenção sobre o que você está fazendo. Guardar o pé é isso, é estar atento, é dar passos convictos, dar passos com certeza que estamos fazendo na presença de Deus, com reverência, com consciência, com postura e sabendo que estamos diante do Senhor. Essa é uma primeira atitude que Salomão aborda nesse capítulo 5, a reverência, consciência e a certeza daquilo que nós estamos fazendo tudo com convicção, fazendo tudo com intenção. E no mesmo versículo 1, ele aborda um segundo ponto, que é atenção à palavra. Quando ele diz, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. O que Salomão está dizendo aqui? Salomão está falando que nós devemos chegar na presença de Deus com reverência e com atenção para ouvir a sua palavra, atenção para ouvir a palavra de Deus. Muito melhor é ouvir do que fazer atos religiosos. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Mas não os atos religiosos que nos dão essa sensação de reverência, mas atos que ele chama aqui, atos tolos, sacrifícios tolos. O que significa isso? Não podemos chegar diante de Deus, diante da sua palavra, sem uma consciência de que aquilo que estamos fazendo não é apenas um ato religioso, a repetição de hábitos religiosos. Não. O nosso coração deve estar atento para aquilo que será pronunciado através da palavra de Deus. Muito melhor é ouvir com atenção do que prestar atos religiosos sem um sentido verdadeiro. E esse ouvir que Salomão está dizendo aqui, não é simplesmente ouvir, vir aqui e ouvir um monte de palavras e sair, mas pressupõe escutar e obedecer a palavra de Deus. O culto que agrada a Deus não são atos religiosos, não são sacrifícios sem sentido num coração, mas o que agrada a Deus são corações abertos, atentos e prontos para obedecer a sua palavra. Presta atenção nisso aqui, Se você quiser até anotar essa frase, atos religiosos não substituem a obediência à palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Atos religiosos não substituem a obediência à palavra de Deus. Vejamos o exemplo de Saul, primeiro rei de Israel. Ele que foi rei durante o primeiro período de reinado, e Samuel era ali o sacerdote, o profeta, e também exerceu o cargo de juiz.
e Samuel orientando Saul sobre um momento que ele deveria realizar o sacrifício e deveria aguardar a chegada de Samuel para que fizessem isso. Saul, precipitado, apressado, ansioso, ele resolveu fazer o sacrifício antes, ou seja, ele fez o ato religioso. Contudo, esse ato religioso não pressupunha a obediência ao que Deus tinha dito. Fazer atos religiosos sem obediência não tem sentido algum, porque Deus está buscando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não devemos ser como Saul, é mais ou menos o que Salomão está dizendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O culto a Deus deve ser apresentado dentro daquilo que Ele prescreve, dentro daquilo que Ele requer de nós. O culto a Deus não é baseado nas nossas preferências, nos nossos hábitos, mas naquilo que Ele deixou como o que deve ser apresentado a Ele. Portanto, a maneira correta de adorar a Deus em um culto público é nos aproximar dele intencionalmente para ouvir, com o coração pronto para obedecer aquilo que nós ouviremos na sua palavra. Isso é o culto a Deus, a obediência à sua palavra. Um outro ponto que nós podemos abordar dentro desses versos que nós lemos encontra-se no versículo 2 e 3, quando Salomão vai falar sobre a oração. A oração sincera vale mais do que 1000 palavras. Nós podemos resumir assim esses dois versos, o 2 e o 3. Lembre-se que Jesus ensina lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7. Ele diz assim: orando, não usem de vãs repetições como gentios. Eles acham que serão ouvidos por Deus pelas habilidades com as suas palavras. Estou aqui fazendo uma tradução mais própria, né? Uma tradução minha aí desse texto. A tentação de orar em público que nós precisamos evitar é que quando oramos publicamente, nós sabemos que pessoas também estão nos ouvindo e nós não devemos nos preocupar demasiadamente com o que as pessoas estão pensando em relação às nossas palavras. Nós não devemos, nas nossas orações, negligenciar o fato de que estamos diante de Deus e é a Ele que nós estamos nos dirigindo. E Ele conhece os nossos corações, Ele sonda e Ele sabe as nossas motivações, os nossos pensamentos. Jesus ele usa uma parábola para falar sobre a verdadeira adoração na oração. Vocês lembram dessa parábola quando ele fala que um publicano e um fariseu subiram ao templo para orar? E comparando essas duas pessoas, o publicano é alguém que não tem nenhum reconhecimento religioso. Ele era alguém olhado e falado que era o maior dos pecadores naqueles tempos. E Jesus compara essa pessoa com um fariseu que, por outro lado, se julgava o mais religioso, o mais zeloso pela lei do Senhor. E aí Jesus vai dizer que o fariseu orava em pé e falava em voz alta e fazia gestos para que ele pudesse ser visto fazendo aquele ato religioso. Já o publicano, o pobre pecador, ele simplesmente estava diante de Deus quieto e ali ele gemia e ele chorava e ele se derramava diante de Deus sem pronunciar palavra alguma. E Jesus diz que quem foi para casa com a sua oração ouvida, quem foi para casa realmente abençoado foi justamente o publicano, aquele que não conseguia pronunciar palavras, mas que estava sincero diante de Deus, não pensando no que as pessoas podiam achar das suas orações, das suas palavras. John Bunyan é um pregador inglês e escritor, autor do livro O Peregrino da Alvorada, acho que talvez alguns irmãos conheçam. Ele tem uma frase muito interessante e, de novo, se você quiser anotar, anota essa frase. Olha que legal o que ele falou. Na oração é melhor ter sinceridade sem palavras do que muitas palavras sem sinceridade. Na oração é melhor ter sinceridade sem palavras do que muitas palavras sem sinceridade. Por isso que Salomão está
abordando isso. Na sua vida, na sua experiência, ele observou que muitas pessoas ali do seu contexto estavam buscando a Deus e falavam e falavam e falavam e tentavam repetir e repetir e repetir e usar palavras bonitas, usar uma retórica que funcionava para grandes públicos. Mas Deus conhece a sinceridade do nosso coração. E Salomão chega a essa conclusão, que as muitas palavras podem ser uma cilada para nós diante de Deus. E o desdobramento disso está justamente nos versos seguintes, que são 2 pontos que vão aparecer nesses versos seguintes. Em relação às promessas, a cumprir os votos que fazemos a Deus, e que também nós não podemos permitir que a língua se torne uma cilada, é quando ele diz não tropece na própria língua. Quando nós estamos diante de Deus, talvez eufóricos por um culto, eufóricos pela situação, possivelmente nós podemos nos colocar diante de Deus fazendo votos, fazendo promessas e de uma forma leviana, coisas que nós não vamos cumprir. Salomão, ele ressalta isso, toma cuidado quando você estiver diante de Deus, porque se fizermos um voto a Deus, é muito importante que a gente cumpra. E aí ele vai dizer, é muito melhor não fazer voto nenhum do que fazer votos e não cumprir. Porque Deus está ouvindo, está atento às nossas palavras que fazemos diante dele. E o texto seguinte, quando ele vai dizer que nós não devemos tropeçar na nossa própria língua, as nossas palavras não podem se tornar motivo, uma cilada, uma armadilha para nós mesmos. Muitas pessoas caem nisso e hoje nas mídias sociais nós percebemos como é comum. As pessoas publicam opiniões, publicam aquilo que querem falar no momento imediato e de forma irrefletida. E no dia seguinte ou no momento seguinte, a sua opinião já mudou e aí ele não tem critério nenhum para poder colocar uma outra opinião, para poder fazer outro tipo de apontamento que é totalmente contrário daquilo que já foi feito. Isso acontece muito se a gente observar as redes sociais, mas infelizmente acontece muito na nossa vida. Palavras irrefletidas se tornam uma cilada para nós. Por isso é muito importante pensar bastante antes de se manifestar diante de Deus, na nossa comunhão, no nosso culto a Deus. É importante fazer isso com consciência, é importante fazer isso com sinceridade, porque não nos tornaremos reféns daquilo que dissermos. Salomão ele tem observado a vida, Salomão ele tem construído uma sabedoria a partir de tudo o que ele viveu. E ele nos deixou no livro de Eclesiastes lições importantes de como nos relacionar entre as pessoas nas diversas áreas da vida e também como nos relacionar com Deus, não da nossa perspectiva, não do nosso jeito, mas do jeito que Deus espera que nós nos relacionemos com Ele. E fica muito claro quando nós percebemos que a palavra de Deus nos ensina o que Deus busca em nós. Deus busca em nós nada mais do que sinceridade, do que corações verdadeiros, que buscam a Deus em espírito e em verdade. E para saber o que é a verdade, nós precisamos estar diante da palavra, conhecendo a verdade de Deus e buscando a Ele como Ele quer, como Ele deseja ser buscado. E certamente Ele será encontrado por todos aqueles que o buscarem em espírito e em verdade. Que essa seja a motivação das nossas vidas no nosso culto a Deus. Que nenhum dos nossos dias nós nos deixemos enganar pelas nossas mentes que são falhas, mas que a palavra de Deus seja o orientador para os nossos encontros diários com o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar em breve aqui, mas principalmente também nos nossos cultos aqui públicos e presenciais na nossa igreja. Um grande abraço e até a próxima. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode
deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo você Ele controlar, só então has de ver que o Senhor